Tiago capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, nós veremos o rico, o pobre e a brevidade da vida. Versículo 9 diz assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Tiago, ele vai falar com os irmãos mais humildes, aqueles que têm pouco recurso, os irmãos pobres. Devemos lembrar que a provação, ela é uma adversidade externa, é um problema externo e não interno. O cristão pobre, Tiago diz que ele deve se alegrar em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus ele tem tudo o que ele precisa. Porque o cristão, mesmo pobre externamente, interiormente ele é rico, porque ele tem a presença de Deus na sua vida. E este relacionamento que ele tem com Cristo é a verdadeira riqueza, porque ele é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo Jesus. Mesmo pobre externamente, mesmo exteriormente passando dificuldades, aflições, interiormente ele crê e ele entende que ele está sentado ao lado de Cristo nas regiões celestiais, que ele é filho de Deus e que ele tem uma morada celestial que Deus preparou para ele. E que ele, Tiago diz, que ele deve se gloriar na sua dignidade, viver uma vida digna. Por quê? Porque por mais que exteriormente ele seja pobre, ou esteja vivendo em meio à pobreza, interiormente ele é uma pessoa rica. Espiritualmente, ele é uma pessoa rica, porque ele desfruta das riquezas de Cristo. Ele desfruta das bênçãos de Deus, das bênçãos celestiais. E Tiago ele vai dizer aqui no versículo 10, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Aqui Tiago ele fala ao segundo grupo, que são os irmãos ricos. Ele mostra para eles que as provações também externas, elas beneficiam não só os pobres, para lembrar que ele tem tudo no Senhor, mas também as provações externas, as perseguições, as lutas por causa do nome de Cristo, beneficia também os irmãos ricos, mostrando para eles que eles não perdem nada, mostrando para eles que ao rico que ele não deve viver para suas riquezas e nem confiar nelas. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, Tiago, que e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Quer dizer, era uma flor bonita, mas que durava pouco tempo. Então o rico ele não pode colocar a sua confiança nas suas riquezas. Ele não deve viver para as suas riquezas, porque tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar, tudo isso é de pouca duração. Então, da mesma maneira que as provações, elas vão beneficiar os pobres para mostrar para eles que a riqueza deles está no Senhor e que eles têm tudo no Senhor, da mesma maneira, as provações, o sofrimento, as perseguições também vão beneficiar os ricos, mostrando para eles que eles não devem confiar nas suas riquezas e nem viver para as suas riquezas. Tiago ele diz aqui no versículo 11, porque o sol sai com ardor e a erva seca, sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Quer dizer, aqui Tiago ele mostra que aquilo que acontece com a erva acontecerá com o rico, se ele confiar nas suas riquezas e se ele viver para as suas riquezas. O rico sem Cristo, ele vai murchar como a flor
Aqui Tiago ele mostra as consequências da confiança na sua riqueza e não confiar em Deus, de viver para as suas riquezas e não viver para a glória de Deus. É por isso que o Senhor Jesus ele alerta todos os cristãos para nós não acumularmos tesouros na terra, mas nós ajuntarmos tesouro no céu, porque lá a traça não vai correr, o ferrugem não vai comer, lá os ladrões não minam e nem roubam. Então, Jesus ele mostra para nós, lógico, que podemos sim buscar uma qualidade de vida aqui nessa terra, mas nós devemos lembrar que a nossa confiança ela tem que estar no Senhor e não nas riquezas, que nós devemos viver não para acumular tesouros nessa terra, mas viver para a glória de Deus.